Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início a uma sequência de estudos, através aqui dos vídeos, sobre narcisismo, que é um tema muito recorrente, tanto na clínica quanto nas rodas de conversa. Está muito em voga, né, o narcisismo. Quem já não ouviu falar, uma amiga, um amigo contando, né? Ah, eu conheci tal pessoa, mas é narcisista. Não dá para ficar, porque, enfim, fica muito nítido que é narcisista. Somos quase especialistas hoje em detectar narcisistas por aí. E será que de fato essas pessoas são narcisistas? Bom, primeiro que nós temos que entender que existem basicamente, né, de forma assim bem basal mesmo, dois tipos de narcisismo, que é o narcisismo primário e o narcisismo secundário. O narcisismo primário é aquele narcisismo, digamos assim, para entender mesmo, necessário. Que é esse quantum de energia depositado em si mesmo. Que é responsável pelo autocuidado, pelo limite que damos para o outro, pela autoestima saudável, por crer em si mesmo, por segurança, enfim, pelo cuidado estético. Isso é narcisismo primário. Que deve ser desenvolvido já nos primeiros tempos da infância, da primeira infância. Ele é ensinado pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso tutor, desde aquele ato de autopreservação, de lavar bem as mãos, de não deixar que ninguém bata no nosso rosto, nos machuque, ou algo parecido. Isso é narcisismo primário, então necessário. E o narcisismo secundário, que é uma desordem, então já de caráter, é um transtorno de personalidade muito fixo, em determinados graus possível de ser transformado, mas que realmente acarreta essas disfuncionalidades, principalmente no campo das relações. Mas nós vamos iniciar essa nossa fala hoje abordando apenas um pequeno recorte do narcisismo em relação aos laços afetivos, ao namoro, ao casamento com um narcisista ou uma narcisista. Porque existem homens e mulheres narcisistas, evidentemente. E nós vamos apenas fazer um recorte a título de entendimento. E veja que curioso, nós não falaremos do mito de Narciso, e falaremos de um recorte, de um mitologema contido no mito de Eros e Psique. É um mito longo, não vamos detalhar hoje o mito de Eros e Psique, fica para um outro momento, mas há uma passagem desse mito. Basicamente, Psique se apaixona por Eros, que é entendido também como um cupido, mas que tem o formato de uma serpente horrível, que é avassaladora, é sedutora, mas é horripilante, é monstruosa. Psique é raptada, é ferida, basicamente, pelas flechas também desse cupido, mas ela se apaixona. É apenas uma fração mínima desse mito, que é enorme, imenso. Mas há uma frase na explicação do mito que é contado, é escrito por um autor latino chamado Lupécio, e que vai explicar o seguinte: diante do paradoxo de Psique, pois ela era a beleza por excelência, ao ponto de afrontar a própria Afrodite, que é mãe de Eros, na tentativa de explicar então esse aspecto paradoxal da mais bela do reino, Psique, apaixonar-se por Eros, a figura monstruosa. Psique fica totalmente envolvida, é raptada afetivamente por Eros. E lá pelas tantas, Lupécio descreve de forma belíssima, dizendo que Psique, em um mesmo corpo, tem a capacidade de amar o marido e odiar o monstro. Ela é capaz das duas vertentes de sentimento.
E o que isso tem a ver com o narcisismo? Bom, o narcisismo secundário é aquele que explica indivíduos com um funcionamento patológico que, entre outras características, são manipuladores, abusadores e agressores. Tanto homem como mulher. Usurpam a autonomia, a dignidade, o poder de escolha do outro, ferem a autoestima, conseguem no final das contas colocarem-se como vítimas e ainda conseguem culpar o outro ou a outra pela possível desordem do relacionamento. Isso é um dos poderes do narcisista. Entre outras coisas, o narcisista tem muita dificuldade de tolerar críticas, ele não deixa que o critiquem, ele não quer interpretação dos seus atos, porque ele tem a vontade, ele tem a verdade, aliás, não a vontade. Ele tem todo o roteiro do que acontece, do porquê acontece, ele tem a chave da resolução das coisas, ele é vítima e ele sabe a verdade. Ele tem um argumento lógico para tudo. Então ele não integra grupos por muito tempo, a não ser que todo mundo se submeta a ele. Ele tem dificuldade de empatia, rotulando o sofrimento do outro como algo muito menor do que o dele. No final das contas, ele tem até um argumento muito bom para justificar suas mentiras, traições. Esse é o narcisista. E às vezes nós nos perguntamos a nós mesmos. Por exemplo, a pessoa que está enamorada de um narcisista ou de uma narcisista. Ou os amigos perguntam, por exemplo, né, as amigas. Mas minha amiga, como é que você pode estar com fulano? Olha o que ele te faz de mal. E ela não sabe explicar. Ela ama e também odeia os comportamentos. E isso é possível. A sabedoria dos mitos nos demonstra isso. Os mitólogos eram seres tão sábios que descreveram toda a estrutura humana nos mitos, nos mitologemas, nas histórias, nessas personalidades, semideuses, mortais ou deuses. E essas estruturas são tão válidas ainda nos dias de hoje que lendo um mito a gente consegue perceber todas as realidades clínicas contemporâneas. Então lá atrás Lupécio descreve Afrodite como sendo um modelo a ser analisado e estudado. Ou seja, somos sim, infelizmente, capazes de nos apaixonarmos de forma dupla. Uma porcentagem daquela personalidade nos aprisiona, nos apaixona, nós amamos realmente, e tem uma porcentagem que nós odiamos. Mas o conteúdo afetivo, amoroso, apaixonante é tão avassalador e tem aspectos tão complexos que somos capazes de permanecermos ao lado das pessoas mais tóxicas que nos adoecem e não conseguimos nos soltar. Essa parte amorosa muitas vezes tem a ver com o aspecto sedutor do outro, do narcisista. Aquilo que ele consegue despertar em nós, em termos de sentimento, pode ter a ver com aspectos da nossa infância e que nos segura nesse relacionamento, mesmo ele sendo tóxico, mesmo ele fazendo sangrar. Muitas vezes, a nossa dependência emocional reside na nossa infância. Algum aspecto vazio, algum aspecto de abandono, de rejeição, e que por alguns minutos o narcisista ou a narcisista consegue fazer suprir, consegue causar bons sentimentos. Mas a sua parte monstruosa também continua existindo. E por termos dependência, suportamos a parte monstruosa até as últimas consequências. Então é muito diferente. Se você quer começar a perceber se você está do lado de um narcisista, é necessário que você faça a seguinte diferença. É necessário amar defeitos e qualidades dentro de um limite.
Eu amo as qualidades da minha parceira. Ela me faz muito bem. E ela tem alguns defeitos que eu não gosto, mas não me ferem. Me deixam um pouco irritado, me deixam contrafeito, mas não ferem nem a mim e nem a ninguém. É muito possível viver bem mais em harmonia. Com algumas DRs, com alguns problemas, mas é tolerável. Agora, quando eu amo no mesmo corpo, como psique, e eu odeio comportamentos que todo mundo reprovaria, e que muitas vezes ninguém nem sabe porque eu não tenho coragem de falar, são comportamentos monstruosos. Eu me submeto a agressões físicas e verbais, por exemplo, ou a humilhações de todo matiz. É possivelmente um sinal que eu convivo com um narcisista. Ou com uma narcisista, um monstro horrendo. Mas que por minhas dependências eu consigo amar o mesmo corpo, ou seja, o mesmo ser. Sedutor, galanteador, carinhoso, em alguns momentos monstruoso. O que faz com isso? Primeiro, acolhe-se, certifica-se dessa realidade. E depois, fortifica-se, autofortifica-se. Até chegar ao ponto que seja possível a saída dessa dimensão. E isso leva um tempo. Mas que fique claro, é possível fazer a diferenciação. Amamos pessoas com qualidades e defeitos. E amamos pessoas com qualidades muito pequenas, muito rápidas, muito fugidias, odiando a parte monstruosa, mas impossibilitados de sair desse campo por algum fator de dependência. Observação. O narcisista patológico, com uma desordem de caráter, é muito difícil fazer uma reformulação. É possível, mas justamente a incapacidade que ele tem de olhar através de uma lente mais humilde para os seus atos faz com que ele se demore nesse comportamento, nessa patologia. E é preciso refletir sobre o quanto será mais leve atravessar um tempo de escassez e de solidão e reformular-se do que permanecer nesse deserto, nesse lugar minguado de verdadeiro afeto e adoecer, muitas vezes de forma irreversível. Parece que eu estou sendo duro, estou sendo pessimista, mas é necessário que olhemos as patologias com a lente mais explícita possível, entendendo que aquele que está num campo, numa dimensão adoecida, é que tem que dar o primeiro passo para sair dela. Pense nisso sem se culpar, entenda que não é do dia para a noite e que o primeiro passo é aceitar que todos nós estamos sujeitos a estarmos, uma hora ou outra, numa relação aonde que o nosso outro, o nosso par, aquele que estamos apaixonados, pode ser, infelizmente, narcisista. E o mais interessante, analise-se você mesmo. O quanto tem no seu comportamento, em graus diversos, aspectos narcisistas. Vamos continuar esse estudo semanalmente, toda semana, 1 ou 2 vídeos sobre o narcisismo nas relações. Vamos usar o mito de Eros e Psique e o próprio mito de Narciso para irmos ampliando tudo isso. Porque muitas vezes a chave da paz é sairmos de um relacionamento que nos está destruindo. Até o próximo vídeo.